Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então, o tema de hoje não poderia deixar de ser Amazônia. Então, vamos viajar nesse mundo aí do conhecimento. E para isso, vocês fiquem atentos, vão trazendo já o pessoal para assistir e acompanhar vocês nessa troca de aprendizagens nossa. Lembrando que nossas aulas, elas aparecem na TV, vocês podem também baixar o aplicativo, não é? Quem tem celular iOS ou Android, está aí na nossa telinha aí, o QR Code, que vocês podem baixar e interagir conosco em tempo hábil. Olha aí, está aí o nosso QR Code, vocês baixem para que vocês possam conversar conosco, tirar dúvidas, tá certo? E também nossas aulas estão disponíveis também no YouTube. Se você não estiver podendo assistir a aula ao vivo ou aula pela TV, vai no YouTube, vai na playlist, que todas as nossas aulas estão lá disponíveis para você assistir. Você pode também comentar e nós estaremos lá para responder. Mas, como sempre, eu não estou sozinha, estou aqui com o nosso intérprete de Libras, Clisman, para que nossas aulas realmente elas cheguem até vocês de uma forma que todos possam participar. Então, isso aí é muito importante para nós. E comigo também está aqui a professora Isabel Borges, a minha amiga, que vai conosco aí nessa função aí de estar com vocês, conversando aí no chat. E aí, professora? Pois é, Cláudia, eu estou ligadinha, pessoal, aqui no chat, aguardando os comentários de vocês, as perguntas para passar para a professora Cláudia. Então, fiquem atentos e podem usar o chat, fazendo perguntas, dando informação, colocando também curiosidades para poder falar, não é? O que é que vocês estão colocando e Cláudia vai falar ao vivo, pessoal. Então, vamos lá, todos atentos que a professora Cláudia tem coisas interessantes hoje para apresentar. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, hoje é um dia muito especial, não é? É o dia 5 de setembro e é o dia da Amazônia, não é? Por que será? Se pudermos imaginar, por que esse dia, não é? Foi dedicado ao Dia da Amazônia. Por que é tão importante esse dia aí? Então, fica na nossa imaginação. Vocês sabem, pessoal? Será que todos sabem? Ou será que só um dia dedicado à Amazônia é importante? Então, vamos ver. Por que foi que esse dia realmente é um dia tão especial e é dedicado à Amazônia? Ele foi escolhido, pessoal, em homenagem ao príncipe Dom Pedro, né, II, que em 1850 ele decretou a criação da província do Amazonas. Então, aí, nós já podemos ver aí como é um dia importante. Mas ele foi criado em 2007 por uma lei e era comemorado em dezembro, não é, de 2007. Mas, depois de se pesquisar, não é, e ver como era importante esse dia 5 de setembro para a Amazônia, então ele passou a ser comemorado neste dia. Então, tornou-se um dia muito importante, internacionalmente até, para que todos possamos dar uma olhada, não é? Ter mais um cuidado especial nesse lindo bioma que o Brasil, não é? Que também ele está aqui no Brasil, como também em outros países, mas que ele torna-se muito importante, não é? Então, ele é considerado o maior bioma do Brasil, não é? Ele possui aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, mas aí distribuído em 9 países da América do Sul, e também ele é o habitat de inúmeras espécies de seres vivos. Então, ele é importante pela sua riqueza, não é? A sua riqueza natural, que observamos que hoje é manchete, não é? De vários jornais, de várias revistas, da importância desse bioma e o cuidado que todos nós devemos ter nesse bioma que está sempre ameaçado, não é? Sempre ameaçado por vários fatores que vamos ver na nossa aula. Então, é um bioma muito importante pela sua riqueza de fauna, de flora, não é? De tantas espécies que vivem lá, das pessoas que também habitam esse local, que usam esses recursos naturais para a sua sobrevivência e que hoje nós vemos que está ameaçado. Então, é importante voltar este olhar para esse bioma com sua extensão e sua grande variedade de espécies, tanto animais
como espécies vegetais. Então, estima-se hoje, né, através de pesquisas, que existem cerca de 40 mil espécies de plantas, milhões de diferentes insetos e cerca de 400 mamíferos ou mais. E a sua conservação ela é debatida em âmbito internacional por sua dimensão e importância ecológica. Então, observem aí esse importante bioma com todas essas espécies, e essas espécies, a cada dia, vai se tendo mais pesquisadores nessa região e vai descobrindo novas espécies, não para por aí. Então, hoje a gente pode dar mais ou menos essa estimativa e amanhã já vai ter outra. Por quê? Existem vários cientistas, como ela é um bioma conhecido internacionalmente, não é? E realmente eles sabem dessa importância ecológica, dessa importância dessa pesquisa. Então, vários cientistas, eles chegam lá para pesquisar os insetos que possuem, os vegetais que possuem, os mamíferos, os anfíbios, e aí eles perceberam que realmente é importante conservar esse bioma. Então, não é uma questão só do nosso país, é uma questão internacional, que todos nós devemos ter essa conscientização e cada um fazer a sua parte de várias formas que você pode participar, não é? Só em você conscientizar as pessoas com esse bioma e também divulgar para outras pessoas essa importância na conservação desse bioma. Mas aí eu trouxe assim para vocês algumas características, não é, desse bioma, o que é que ele tem de tão... A gente já viu que essa importância toda internacional desse bioma, não é? Mas também eles têm uma característica própria, não é? Como é o clima desse bioma, não é? Então, ele é um clima equatorial, não é? Mais ou menos caracterizado por temperaturas elevadas e também um grande índice pluviométrico, ou seja, chove bastante, mas também a temperatura também ela é elevada. Ela é considerada um clima quente e úmido, não é? Então, mas aí as espécies vegetais, também espécies animais, eles vão se adaptando a viver nesse bioma. Então, é um bioma que realmente muitos animais que vivem lá, muitos vegetais, eles já estão adaptados a esse clima. Então, é importante que não ocorra impactos ambientais que vão afetar esse bioma e interferir no clima desse bioma. E temos também o relevo, não é? Como é que é o relevo aí da Amazônia? Ele é formado por planície, né? De planície de inundação, que são as várzeas, o planalto amazônico e também escudos cristalinos. E, geralmente, eles não apresentam altitudes acima de 200 metros. Então, observem aí que ele tem 3 características, né? Planície de inundação, que são as várzeas, o planalto amazônico e também escudos cristalinos. A planície de inundação são áreas periodicamente alagadas. O planalto amazônico ele atinge uma altura de 200 metros. E os escudos cristalinos, as altitudes já são um pouco acima de 200 metros. Observem aí que varia muito a questão do relevo, não é? E essas espécies são adaptadas também a esse relevo. Essa parte mais alagada, não é? Ela torna-se, às vezes, o solo com pouca característica vamos dizer, para a produção, mas as espécies estão adaptadas realmente àquela questão aí de vegetação. E aqui nós temos a hidrografia. Na hidrografia, a bacia amazônica ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. Seu principal rio, que é o rio Amazonas, é o maior rio do mundo em volume de água, com mais de 7.000 afluentes. Vejam aí essa característica. Não é, professora Isabel? Com certeza, Cláudia. A questão aí da grandiosidade, né? Não só pelo seu volume, a sua extensão, mas vejam aí a quantidade de afluentes, ou seja, de pequenos rios que partem, né? Desse grande rio, dessa grande quantidade de água doce, né? De água pura, de água
podemos dizer, a água própria para o consumo de todos os seres vivos, não só nosso. Professora. Então, quando a gente analisa aí, com esses dados aí que nós temos, isso chama a atenção de muitas pessoas, né? E as pessoas, às vezes, vão lá para, não só para ter o cuidado, né? Mas é uma espécie de exploração, né? Então, é isso que nós estamos sempre alertando. Quando a professora Isabel diz que com mais de 7.000 afluentes, pessoal, imaginem aí a grandiosidade dessa bacia amazônica aí, com essa questão da hidrografia. Então, realmente, a gente pode ver que é uma reserva realmente muito importante para o nosso país, com essa questão, outros países também, da qual faz parte aí, mas aí com 7.000 afluentes, ele torna-se bastante importante e realmente uma riqueza, né? Nós podemos considerar que é uma grande riqueza hoje. E nós temos também a fauna, quando nós nos deparamos aqui com a fauna, né? Ela abriga também diversas espécies de animais. E esses animais são encontrados, alguns como as onças, né? Sussuaranas, jaguatiricas, peixes-bois, pirarucus, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jiboias, sucuris. Vejam aí que variedade. E como eu disse a vocês, essas variedades citadas aí, mas imagine que tem inúmeras aí variedades que não foram citadas, né? Eu só citei algumas. Então, através de várias pesquisas, então o homem, ele vai lá, vai pesquisar e tem que ter o cuidado para não ter a caça predatória, que a gente vai ver que afeta muito esse bioma e que pode causar a extinção de várias espécies também. Por isso que esse dia dedicado à Amazônia realmente não é só esse dia, é uma campanha de conscientização voltada para esse dia, mas que realmente elas estão precisando de ações concretas que possam defender esse bioma tão importante para o nosso país. E aqui, quando vemos falar também a flora, não é? A flora, a floresta realmente é uma floresta tropical, ela é densa, não é? Formada por árvores de grande porte, e ela também vem dividida com mata de várzea, mata de igapó e mata de terra firme. Então, observem aí que a floresta amazônica, ela realmente é uma floresta rica também em várias espécies de vegetais, e ela também vai sendo distribuída, não é, de uma forma aí como vocês estão vendo, mata de várzea, mata de igapó e mata de terra firme. E aqui nesse momento aqui nós vamos ver cada um deles e ver como é que é feita realmente essa distribuição e como ela está localizada. Então, a mata de várzea, ela é localizada em áreas baixas, ela sofre inundações periódicas conforme as cheias dos rios. Os solos da várzea são extremamente férteis devido aos sedimentos depositados pelas águas dos rios, e algumas espécies de várzea são andiroba, jatobá, seringueira e samaúma. Observem aí que essa mata de várzea realmente ela sofre inundações durante os períodos de cheia. Então, isso aí caracteriza a vegetação também. Observem que a vegetação ela vai sendo adaptada àquele clima, àquela questão de chuvas, a questão de inundação, a questão de relevo, a questão de solo. Então, as espécies elas têm essa facilidade de ir se adaptando ao bioma que ela está presente. Então, quando ocorre a ação, não é, ou do homem, ou uma ação que seja, vamos dizer, de inundações, mas as espécies começam a se adaptar a essa questão. Mas quando ocorre uma interferência drástica feita pelo homem, então, às vezes, torna-se difícil que aquela vegetação ali, ela volte. Se o homem também não se conscientizar que ele tem que interferir para que ele possa voltar àquela paisagem, naquele ambiente. E hoje nós percebemos em vários noticiários, várias campanhas que nós vemos, várias notícias na televisão, no jornal, na internet, nós vemos que esse bioma realmente, hoje ele está sendo muito atingido, não é? E que aí nós temos que
nos alertar, não é? E alertar a população como um todo dessa importância desse bioma para que ele não seja afetado e que um dia ele possa acabar realmente se a gente não tiver cuidado, porque ele já vem sendo atingido há muitos anos. A outra mata, a mata de Igapó, né? Ela é localizada também em áreas ainda mais baixas, sofre inundação permanente, por esse motivo ela encontra-se sempre alagada e existem algumas espécies que sobrevivem lá, não é, do Igapó, que são as vitórias régias, muito conhecida, não é? Os buritis, as orquídeas, bromélias, então já são plantas, não é? Adaptadas a isso. As vitórias régias mesmo, elas são bem famosas, não é? Por viver aí nesse ambiente aí bastante alagado, não é? Mas elas já são plantas adaptadas a viver aí nesse bioma. Então observem que ela vai se adaptando e vai sobrevivendo aí e vai se desenvolvendo cada vez mais de acordo com a característica dessa região aí da mata de Igapó, na Amazônia. A outra característica são matas de terra firme, né? Também é encontrada na maior parte da floresta amazônica. Nessa parte aí ela não sofre inundações, porque ela localiza-se em áreas mais altas e a vegetação encontrada é de maior porte, como exemplo nós temos a castanheira. Observem aí, eu citei várias espécies de vegetais e várias formas de adaptação dessas espécies aí, de acordo com o solo, com o relevo, de acordo com a temperatura, não é? Com o clima daquele local, e as espécies, elas vão se adaptando, não é? E vão se desenvolvendo ali naquele local e vão tendo a sua importância, tanto comercial, como também para a sobrevivência daquele povo que vive naquela região. Então, o objetivo, quem mora lá, né, existe um objetivo de utilizar aquela terra, aqueles vegetais, para a sua própria sobrevivência. E aqui nós temos a biodiversidade na floresta amazônica. Quando vemos falar em biodiversidade, né, aí são as diversas espécies de vida, né, que existem lá. Então, já tem catalogado uma grande quantidade de espécies, mas como eu alertei para vocês, essas espécies, elas vão crescendo a cada dia, vão surgindo novas espécies de acordo com o clima que vão se adaptando, né, com o ambiente. Então, ela é exuberante e seus números impressionam. Por isso que ela é considerada, conhecida mundialmente, olha, mais de 1.300 espécies de aves. Imaginem aí, mais de 3.000 espécies de peixes que vivem lá, mais de 30.000 espécies de plantas, né, essas plantas catalogadas, 1.800 espécies de borboletas, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis, até 3.000 espécies de abelhas e 400 espécies de mamíferos ou mais seres aí. Isso aí é o que temos atualmente, mas a cada dia cientistas estão pesquisando, é aquilo que eu alerto a vocês. Então, vocês observem aí a importância, não é, desse bioma aí, com tantas espécies lá localizadas, que já se adaptaram àquele ambiente e tem a sua importância aí nesse bioma. Então, essa biodiversidade, ela não existe, nem todos os lugares têm essa quantidade de biodiversidade de todos esses seres aí presentes na Amazônia. Mas aí, esse bioma tão importante, eu já vim falando a vocês desde o começo, ele também sofre ameaças ambientais na Amazônia. Então, constantemente, muitos problemas afetam a floresta amazônica. Os principais são desmatamento, não é? As queimadas, criação de pastos, disputa de terras, assentamentos humanos, caça e pesca ilegal. E existem muitos outros aí que também afetam esse bioma aí que está bastante ameaçado. Então, o desmatamento, ele está atingindo uma área muito grande, juntamente com as queimadas, não é? Então, nós precisamos já ter cuidado, não é? O nosso país, ele tem que criar e tem que mobilizar os órgãos para que tenha um certo controle também,
Porque quando eles vão desmatar, quando eles vão fazer as queimadas, alguns dizem que é para a criação de pastos, outros disputam terras, outros dizem que é para a agricultura, não é? Outros dizem que são assentamentos, e fora disso tudo, ainda tem a caça e pesca ilegal. E quando nós observamos as queimadas, não é? A poluição do ambiente, vai poluir o ar, vai poluir o solo e vai poluir a água. Existem outras ameaças também, né, professora? Pois é, Cláudia, as ameaças são inúmeras, né? E a gente sabe que ocorre de uma forma desordenada. O homem entrando, né, nesse bioma para devastar. E os interesses são inúmeros também, né? Como você coloca aí, a questão de criação de pasto, a disputa pela terra. Então, são ações que o homem, às vezes, apresenta como justificativa. E sabemos que essas justificativas, elas não são aceitas, porque a natureza não está, vamos dizer, pronta para isso, e ela também precisa, né, dessa questão de estar sendo desenvolvida sem essa interferência, que muitas vezes chega também a questão da poluição. Quando a gente fala do turismo, então, a poluição do turista que deixa, né, as embalagens dos alimentos quando vão passando. Então, é todo um cuidado. E aqui eu acredito que você está apresentando aí tão bem esses dados, é a questão da gente conhecer para cuidar. Eu acho que essa aula de hoje resume a isso. Vamos conhecer, pessoal, para a gente poder cuidar desse bioma tão maravilhoso. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, a gente tem uma grande responsabilidade, não é, com isso. A gente, às vezes, pensa que, não, eu vou fazer a minha parte, mas a gente tem a responsabilidade de divulgar e de explicar para a gente conhecer para poder cuidar, não é? Toda essa agressão que esse bioma está sofrendo. Então, nós temos dados aí do desmatamento na Amazônia, né? Os alertas de desmatamento de 2022, eles demonstram que a impunidade continua sendo o maior vetor de pressão contra a floresta e seus povos. Observem aqui que você vai ver que em 2022, essa tarjinha preta aqui que a gente está mostrando aqui, observe que tem crescido muito. Quer dizer, esse desmatamento, ele vem acontecendo de maneira, né? Vai crescendo, vai crescendo. Então, chega um momento que em 2022, ele tem crescido muito mais. Então, se a gente está com esse cuidado de há muitos anos, está desmatando, está tendo queimadas, né? Está tendo caça ilegal, mas nós vemos que ele está crescendo de forma desordenada, e aí já está o sinal de grande alerta com esse bioma aí, para não se transformar em savanas, né? E não perder toda essa riqueza natural que esse bioma tem. E também nós temos que os efeitos, né, do desmatamento, não é, tem causado aqui, da consequência das queimadas também, são muitos esses efeitos. Observando aqui alterações das condições climáticas, né? Nós temos também os mais preocupantes, e o maior impacto da região é justamente essa agressão com o meio ambiente, a agressão com o clima, com o solo. Nós observamos aqui nesses pontos a questão todinha aí desse efeito já do desmatamento já acontecendo, né? Já são resultados atuais. Então, observem aí que não é só uma historinha de brincadeira, realmente são dados verídicos. Também existe a questão da agressão aos animais, né? Essa espécie aí de boto da Amazônia tão conhecido, né? Está diminuindo pela metade a cada década, minha gente, segundo o resultado de uma pesquisa realizada durante 20 anos. Então, observem aí que os cientistas eles estão pesquisando várias espécies. Então, uma das que eu estou citando aqui, o boto da Amazônia tão famoso, ele está diminuindo pela metade a cada década, gente, com realmente uma redução enorme, não é? Através de várias pesquisas. Isso aí está confirmado por números. E não é só uma avaliação de poucos dias, né? Observe aí, 20 anos avaliando essa espécie aí, e a cada década ela está acabando, né? Já está quase em extinção também. Então, a preservação do boto da Amazônia é muito importante. E aqui nós temos a importância mundial da Amazônia com os recursos hídricos. Então, ela tem um papel preponderante no uso múltiplo dos recursos hídricos. Água potável, né? A navegabilidade, aproveitamento energético,
para pesca, lazer e etc. Então, observem aí que é uma importância mundial. Observem que é uma importância para o mundo, daí a importância desse bioma tão importante para o mundo todo, né? Para navegação, para água potável, aproveitar com questões energéticas, pesca, lazer, desde que seja de uma forma sustentável, que não seja para acabar o ambiente. E a biodiversidade e biotecnologia também, ela está atrelada, né? Contém mais da metade da biodiversidade do mundo, a Amazônia contém. Então, representa um tesouro inestimável para a humanidade e um grande potencial para o desenvolvimento da biotecnologia. Então, ela realmente, a Amazônia, ela tem uma grande importância mundial com dados que nós trouxemos aqui. E as populações indígenas também, olha, que no Brasil existem cerca de 817.963 indígenas, dividido em 256 sociedades indígenas, 274 línguas, e apenas 13,8% das terras do país estão delimitadas aos indígenas. Observem aí que é a população que está ali na Amazônia. Então, e eles precisam ter a sua terra, eles usam a terra para o seu consumo, não justamente para o extrativismo que nós vemos aí na Amazônia, a extração de produtos não madeirados, né? E também isso aí vai contribuir também, mas que não seja de forma desordenada, mas aí que ajuda umas 400 famílias. Vou passar aí para a professora Isabel se despedir, nossa aula está terminando. Pois é, professora Cláudia, eu acho que fica aqui um recadinho, não é? Como a gente vem falando desde o início, a grande importância de conhecer para cuidar. Eu acho que é o recadinho que a gente estamos deixando. Divulguem essa aula, falem para os amigos que essa aula está disponível no YouTube e reveja a quantidade de informações que hoje foi apresentada até vocês. Então, aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. E é isso aí, professora Isabel, obrigada pela ajuda aqui. E aqui eu trago para vocês uma mensagem para que a gente possa despedir e pesquisem mais sobre as espécies animais, né, da Amazônia que estão em extinção, as espécies vegetais e a questão das queimadas e desmatamentos. E encerrando a minha aula, eu trago aqui Amazônia, que é o teu dia sirva para conscientizar a necessidade e importância desse bioma, que não seja só hoje, que seja sempre esse cuidado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.